nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse tema. Eu coloquei um tema: pare, pense e prossiga. Pare, pense e prossiga. Nós precisamos entender que em todas as etapas da nossa vida é necessário nós darmos uma pausa, darmos uma parada. Em todas as esferas é necessário parar. Sim ou não? Parar. Você sabe que até mesmo nas ruas que a gente anda aí pela cidade, né? Tem um negócio no chão que está escrito pare, né? Muito embora nem todo mundo para no pare. Sim ou não? Tem gente que só dá uma olhadinha e segue, sem parar. Mas pode acontecer algum acidente gravíssimo, se não respeitarmos o pare. Então vamos entender hoje esses 3 P para prosseguirmos na nossa vida emocional, baseado na vida de Moisés. Nós vamos ver um pouquinho sobre a vida de Moisés. Nós selecionamos alguns versículos. O nosso tempo não permite muito, mas nós vamos ler alguns versículos salteados aqui de Êxodo, só para a gente ter uma compreensão desses princípios da vida de Moisés, para que a gente possa trazer para a nossa vida, para a gente aplicar na nossa vida. A palavra de Deus, ela é aplicável, sim ou não? Ela não é simplesmente algo para eu arcaico, algo passado, algo que não fala, mas a palavra de Deus, ela é tão fresquinha que quando você abre a Bíblia, quando você vai ler a palavra de Deus, as Escrituras, lembra-se que você pode sentir o cheiro da tinta. Aquele cheiro como se tivesse escrito hoje para você. Porque Deus fala conosco de maneira singular. Ele fala conosco de maneira particular. Então, quando você abre a Bíblia, pastora, mas eu abro o iPad, tudo bem? Eu abro o iPhone, eu abro o meu aplicativo para ler. Eu vou sentir também o cheiro da tinta? Com certeza. Quando nós abrimos o nosso coração, nós entendemos que o Senhor, Ele vai falar conosco de uma maneira fresca, de uma maneira especial, particular, naquele momento conosco. E sabe, queridos, a palavra de Deus, ela é o único livro que quando você lê, o autor está presente. Sim ou não? Qualquer livro que você lê, que você compra, acha legal, importante, aquele autor, inteligente, um autor assim, fantástico, mas você vai abrir para ler, o autor dele não está ali, presente com você. Ao contrário da Bíblia, quando você abre, o autor está ali, que é o Espírito Santo. O autor da palavra de Deus se chama Espírito Santo, e ele estará ali com você para ministrar no seu coração aquela palavra, aquilo que você precisa para prosseguir na sua vida, para que você não simplesmente fique parado. Eu disse que é necessário a gente parar, mas para que você não permaneça parado. Para que você não fique parado, mas para que você ande, para que você prossiga na sua vida. Então vamos lá, nós vamos falar desses 3 P, né? Pare, pense e prossiga, baseado na vida de Moisés. Vamos lá. Êxodo 24:12 diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: suba o monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que têm as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você ensine ao povo. Veja, Deus disse para Moisés: eu escrevi essas tábuas, entendeu? Deus escreveu. Guarda aí. No capítulo 32, no versículo 1, Deus disse assim: o povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte.
Então eles se reuniram em volta de Arão, que ele tinha ficado no lugar de Moisés, e lhe disseram: Arão era irmão de Moisés. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Eles queriam que alguém fosse na frente deles, deuses que os guiassem, deuses que abrissem o caminho para eles. Mas Moisés tinha falado assim: fica aqui, nós vamos retornar. Mas eles não esperaram. Uma pausa só. Pensa que quando você apressa muito, quando você fica muito apressado nas coisas, você atropela tudo. Entendeu? Então, cuidado com muita pressa. Cuidado com a pressa de querer realizar muitas coisas, de querer fazer muitas coisas. Essas pressas na vida da gente acaba trazendo malefícios e não benefícios. No versículo 19 do capítulo 32 e o 20, o 32, 15 e 16, Moisés desceu do monte carregando as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos nos 2 lados de cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. Diga comigo: o próprio Deus havia escrito nas placas. Então, o próprio Deus havia escrito nessas placas dos 10 mandamentos. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou furioso. Ali, ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-as. Fala assim: opa, fala comigo, opa. Ele jogou as tábuas e quebrou as tábuas. Agora eu pergunto para você: de quem eram as tábuas? Diga comigo: de Deus. Era de Moisés? Não. As tábuas eram de Deus. Então, pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito, queimou-o no fogo e moeu até virar pó. E espalhou o pó na água. Em seguida, mandou que o povo de Israel bebesse daquela água. Uau! No capítulo 34, ele diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: corte 2 placas de pedra, iguais àquelas que você quebrou. Quem quebrou? Moisés. E eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras. Deus disse que ele ia escrever no começo. Depois, no versículo 27, ele fala assim: o Senhor Deus disse ainda a Moisés: escreva essas palavras, porque é com base nelas que estou fazendo uma aliança com você e com o povo de Israel. Oxe! Deus falou que ia escrever e depois ele falou: escreva você. Ou seja, quem quebrou foi você. Quem vai escrever? Você. Entendeu? Então pare e pensa no que a gente vai ver aqui agora. Vamos pensar um pouquinho em relação às tábuas que ele tinha quebrado. Nós podemos ver em 2 perspectivas essas tábuas. Primeiro, a definição de pecado é a quebra da lei, mas o erro de Moisés não foi só esse. A tábua significava lei. Era a lei que Deus estava dando para o povo, uma quebra, entende? Eu quero que você entenda uma coisa: quando nós quebramos algo, a quebra de algo de Deus na nossa vida, significa que a gente precisa retomar, que a gente precisa parar, pensar no que a gente fez e novamente a gente prosseguir. É o que aconteceu aqui com Moisés, entende? Então, nesses princípios aqui que nós vamos ver, Deus também ele deu uma missão a ele. E em outras palavras, quando quebra as tábuas, né? Moisés está, em outras palavras, querendo dizer assim: eu não vou cumprir a missão que o Senhor me deu. Deus havia dado uma missão para Moisés. A missão era entregar as tábuas. Era levar as tábuas e ensinar o povo as leis que Deus havia escrito, que Deus havia dado para o seu povo. Porém,
aconteceu algumas coisas. Realmente, Deus ficou muito bravo com o povo. Deus ficou muito irado, porque ele sentiu que eles estavam, e entendeu, e viu que eles estavam quebrando a lei. Que eles estavam se afastando do propósito de Deus. Eu vou perguntar para você. Você acha que Deus vê as coisas, sim ou não? Deus vê tudo ou não? Sim, Deus vê tudo. E ele sabia o que estava acontecendo com o povo. Ele sabia que o povo havia feito um bezerro para ser adorado. E Deus diz na sua palavra que ele não aceita ser adorado por ninguém. Ele não reparte a sua glória. Ele não quer que coloquemos outro no lugar dele. Era para eles esperarem, mas eles não esperaram. Então, eles apressaram tanto e eles quiseram logo que houvesse alguma coisa para ser adorado. Então, Arão colocou ali uma forma e saiu aquele bezerro de ouro. E Arão gostou do negócio. Arão achou legal. Por quê? Porque o povo ficou entusiasmado. O povo ficou assim, uau, esse é o nosso Deus. É ele que nos tirou do Egito. Eles começaram a olhar para aquele bezerro e achar muito lindo aquilo. Foi esse que nos tirou do Egito. Mas Deus, olhando para aquilo, Deus ficou muito irado. Ele disse: olha, Moisés, olha lá. Olha o que eles estão fazendo. Eles estão adorando um bezerro de ouro. Eu vou acabar com eles, Moisés. Moisés disse: para, Deus, não. Não faça isso. Moisés leu a Bíblia para Deus. Você entendeu? Moisés, praticamente, ele leu ali uma Bíblia para Deus, dizendo assim: Deus, não faça isso, por causa disso e disso. Deus estava ali dando umas orientações, Moisés estava dando umas orientações para Deus. Então Deus, no versículo diz assim que Deus se arrependeu. Deus falou: tá bom, então eu vou ouvir você, Moisés. Mas só que tem uma coisa. Moisés acalmou Deus. E ele, quando desceu do monte, quem ficou nervoso? Foi ele. Quem ficou muito furioso? Moisés estava muito calmo. Mas quando ele desce e vê o negócio, ele se ira. Já aconteceu isso com você alguma vez? De você pegar e falar assim para as pessoas: ó, calma, não é bem assim, entende? Por favor, fique calmo. Porque não é com você. Aí ele falou para Deus: Deus, calma, né? Fica calmo. Mas quando ele vê a cena, ele também fica furioso. Quem sabe na sua vida você também já perdeu tanto a paciência, igual Moisés, que quebrou tanta coisa. Quebrou, de repente, uma aliança com alguém. Quebrou o compromisso que você tinha feito com Deus. Quantas coisas nós quebramos? Eu quero que você vá pensando em algumas situações que você quebrou, que você deixou de fazer. E então, você pensa assim: eu acho que para mim não tem mais jeito. Porque eu acho que a minha vida já era. Entenda uma coisa. Nós até mesmo passamos por situações que nós erramos. Sim, nós falhamos. Sim, nós fracassamos muitas vezes. Você imagina que Moisés não sentiu também um fracasso? Você acha que quando ele quebrou as tábuas, não deu aquele arrependimento, pensando assim: meu Deus, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Mas quando a gente olha para nós e nós entendemos que existe uma maneira de novamente nós voltarmos e começarmos de novo. Então vamos ver aqui 4 princípios que envolvem um novo começo, o trilho de um novo começo. Primeiro, a necessidade de reconhecer o erro. A necessidade de arrepender. De nos arrepender daquilo que nós fizemos. Daquilo que nós quebramos. Se fizemos algo, se quebramos alguma coisa, precisamos consertar.
Sim ou não? É que nós estamos numa era tão complicada, né? Dos filhos, que o filho quebra e o pai arruma. Não é assim? Se o filho for fazer alguma coisa, o pai fala: não, filho, pode deixar que o pai faz. Não, filha, deixa que a mãe faz. Pode deixar, você não precisa fazer. E aí aquela criança cresce naquele ritmo de que ela não pode fazer nada, de que ela não precisa fazer nada. E aí alguém vai fazer algo por mim. Alguém vai fazer no meu lugar, eu não preciso fazer. Entenda uma coisa, quando se fala de arrependimento, há uma necessidade de nós reconhecermos que nós erramos, reconhecer que nós falhamos, que nós quebramos alguma coisa. E isso aconteceu aqui com Moisés. Deus, na verdade, ele não pode fazer nada com quem não se arrepende. Deus não pode fazer nada com alguém que não se arrepende. Guarda isso no seu coração. Nem Deus pode fazer alguma coisa com alguém que não se arrepende, porque ele deu liberdade, livre-arbítrio. E quando ele deu esse livre-arbítrio, nós entendemos que é necessário eu me arrepender daquilo que eu fiz, daquilo que eu quebrei. Pensa lá no caso de Adão e Eva, nós já vimos aqui esses dias aqui, no caso de Adão e Eva, eles pecaram, mas eles culparam a Deus, depois culparam o diabo, e culpou a serpente, e culpou não sei quem, né? E ficou aquele jogo de empurra. Sabe quem é o grande causador de muitas coisas na nossa vida? Muitas coisas que estão paradas, estacionadas e não prosseguem? Sabe quem é o grande causador? Fala, eu. Fala, você. Você não tem coragem não de falar que é você? Fala assim, eu. Aquela pessoa que você vê no espelho todo dia. É essa pessoa mesmo. Essa pessoa que é responsável por todas as coisas. Nós precisamos ter uma compreensão de que nós somos autorresponsáveis por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós erramos. E não precisamos simplesmente apontar para ninguém quando nós falhamos. Ah, eu errei por causa de fulano. Ah, eu casei com fulano por causa de Bertano. Ah, eu estou nesse relacionamento por causa de não sei quem. Não. Você é responsável por tudo o que acontece na sua vida. Quando criança, nós temos responsáveis sobre nós, sim ou não? Quando nós éramos crianças, os nossos pais, nossos responsáveis, nossos cuidadores, nossos tutores, eles eram sim responsáveis por nós. Porque nós éramos crianças. Nós não sabíamos como fazer. Nós não sabíamos como escolher. Mas tem muitas pessoas que se comportam como se fossem crianças. Como se elas ainda estivessem na primeira infância. Eu não sei escolher. Ou eu escolhi errado, alguém escolheu por mim. Quando nós já somos adultos, nós fazemos as nossas próprias escolhas. E nós entendemos que é necessário fazer também, quando nós erramos, nos arrepender. Gálatas 6, 5 e 7 diz assim: porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Entenda isso. Você precisa carregar a sua própria carga. E não precisa ficar colocando simplesmente a sua carga nos ombros de ninguém. O que você pode fazer é pegar a sua carga, o seu fardo, e colocá-lo na presença do Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Mas muitas vezes, o que nós fazemos? Nós colocamos também a culpa em Deus por aquilo que nós quebramos, por aquilo que nós erramos. E nós entendemos que Deus, ele nos ajuda e vai ajudar sempre. Mas existe um caminho, existe um trilho para nós recomeçarmos e nós voltarmos novamente. O versículo 7 diz assim: não se enganem, Gálatas 6,
5 e 7. Não se enganem. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela colherá. Entenda isso. O que você plantar, você vai colher. Todas as coisas que eu planto, eu colho. E o que você está colhendo hoje, você plantou um dia. Ah, pastora, eu não plantei não. Plantou sim. Pode ter certeza que você plantou de alguma maneira. Ou deixou que alguém plantasse na sua vida. Mas você está colhendo, paciência. É uma consequência. Agora, você precisa entender o que é que você quer colher daqui para frente. E a maneira como você vai colher daqui para frente é a maneira como você vai semear. Como é que você vai querer colher? Você está colhendo hoje o que você já fez. Agora, daqui para frente, o como você quer colher. Então, começa a semear agora. Começa a semear coisas boas. Porque se você está colhendo coisas ruins, é sinal que você plantou alguma coisa ruim. Se você quiser colher alguma coisa boa daqui para frente, começa a plantar coisas boas, porque isso é lei, e lei não falha, entendeu? A lei, ela vai acontecer. Cada um de nós é responsável pela nossa própria conduta. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que eu li esses dias em um livro eu acho que é do Carlito Paes, que fala assim: sua vida é a maior empresa do mundo. Só você pode evitar que ela vá à falência. Sua vida é a maior empresa do mundo. Só você pode evitar que ela vá à falência. Então é necessário você olhar para você e entender que você é responsável por você. Que você precisa entender a responsabilidade que você tem sobre a sua própria vida, fazendo as escolhas certas. Segunda coisa, as consequências são inevitáveis. Então é necessário eu ter um arrependimento, é necessário me arrepender do que eu quebrei. Moisés quebrou o que não era dele, as tábuas não eram dele, eram de Deus, e foi necessário arrependimento. Mas as consequências, elas são inevitáveis. Veja, voltar ao início do estágio onde foi reprovado, o propósito da disciplina não é a punição, mas é a restauração. O propósito de Deus em fazer com que Moisés, ele fosse novamente, voltasse, pegasse as tábuas novamente e subisse novamente no monte. É que foi mais doloroso da segunda vez. Da primeira vez, Moisés subiu, Josué estava junto. Da segunda vez que ele tinha quebrado, na primeira vez foi Deus que escreveu, não foi ele que escreveu, ele não subiu com tábuas. Mas da segunda vez, Deus disse, pega as tábuas. Ele foi pegar as tábuas, ele foi ainda buscar as tábuas e ele subiu com as tábuas. Imagine você, subir no monte com tábuas. Ele subiu com as tábuas para escrever nas tábuas. Entende? Então, a consequência de algo que nós fazemos, ela é inevitável. Entende? É inevitável. Tem coisas que a gente precisa entender, que se nós estamos colhendo, são consequências de algo que nós mesmos fizemos. Entende? Olha só Apocalipse o que diz. O fruto da repreensão de Deus é o arrependimento que nos conduz à retidão. Repreensão de Deus é o arrependimento, é um fruto. O fruto da repreensão de Deus é o arrependimento que nos conduz à retidão. Então nós vamos entender que nós vamos andar em retidão. Quando Deus nos chama a atenção, quando Deus nos corrige, é porque Ele nos ama. Olha Apocalipse 3,19. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Hebreus 12:11 também diz assim: quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz.
olha que interessante, os que foram corrigidos por Deus ou corrigidos de uma certa forma na sua vida por alguém que é uma autoridade na sua vida, alguém que te ama e que é uma autoridade na sua vida que te corrige, entenda que é para o seu bem. A correção não é simplesmente para um castigo para punição, mas é um castigo, na verdade, entre aspas aqui, para que a gente possa viver de uma forma correta. Entende? E também para recompensa. Será recompensado. Haverá recompensa. Quando você obedece, existe uma recompensa. Deus te chama a atenção, não franja o nariz, entende? Não fique zangadinho com Deus quando Deus chamar a sua atenção, quando não estivermos andando de uma forma correta, que agrade a Deus. Quando entendemos essas repreensões, que é para o nosso bem, não é para o nosso mal. E é para a nossa salvação. Para a nossa salvação. Volto a falar de novo e repito. Nessa geração que nós estamos vivendo hoje, é bem complicado falar de repreensão, né? Porque as pessoas não aceitam. Os pais, muitas vezes, falam, não, imagina, para que corrigir? A criança, ela vai lá na frente ela vai entender, não precisa corrigir. Lá na frente ela entende, ela não vai entender. Ela não vai entender. Ela vai crescer torta, com certeza. Ela vai te dar trabalho, pode ter certeza. Então, quando Deus nos corrige, da mesma maneira que nós corrigimos os nossos filhos que amamos, para o bem deles, para não vê-los depois numa cadeia, para não vê-los depois usando drogas ou coisas semelhantes, que você sabe de uma sociedade que a gente está vivendo. E a grande maioria delas, se não 100%, é por conta da falta de pai e de falta de mãe. De falta de cuidados, de falta de amor, disciplina, abraço e disciplina. Que as duas coisas andam juntas. Não tem como falar que você ama se você não disciplina. Deus nos ama, Ele nos disciplina em amor. Se você ama, faça isso em amor. Você não vai se arrepender. Terceiro princípio, fazer a restituição. Em Lucas 19, 8 e 10, a palavra restituição no dicionário, ela é usada para se referir ao ato de devolver algo que pertence a outra pessoa, ou recuperar o que havia perdido. Entende? Olha só, as pedras que Moisés quebrou não eram dele, eram de Deus. Ele precisou buscar novas pedras, ele precisou fazer restituição. Ele precisou novamente restituir, colocar outra no lugar. Entendeu? Então, é muito fácil nós simplesmente quebrarmos algo e jogar a sujeira para debaixo do tapete, não é assim? E achar que a gente não quebrou. Se a gente teve esse hábito de infância, por exemplo, quando você era pequeno, quebrou, esconde. Não fala que foi você. Entende? Não dá nada não, ninguém vai saber. Entende? Quebrou a xícara lá da mamãe, quebrou qualquer coisa, esconde, ninguém vai saber. Quando sentir falta e perguntar, você fala que você não sabe. É assim, gente? É assim? E isso, desde a infância, quando nós temos esse hábito, essa prática, desde a nossa pequena infância, nós vamos levar isso para o nosso relacionamento com Deus. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Quebrou alguma coisa? Não. Fez alguma coisa errada? Não tem problema. Passa, põe embaixo do tapete, não tem problema. Nós precisamos, sim, entender que Deus, Ele quer o nosso bem. Deus, Ele quer que a gente faça a restituição. Errou, conserte. Fez algo errado, vai lá, diga, olha, eu fiz. Confesse. É muito mais bonito, é muito mais
divino isso, quando a gente fala, olha, eu fiz errado, eu reconheço, eu errei. E eu quero restituir. Olha o que aconteceu aqui com Zaqueu. Em Lucas 18, 19, 8 e 10, ele fez uma restituição. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. A vontade de Deus é sim restituir. Deus não tem prazer com que a gente simplesmente faça algo ou quebre algo e jogue para debaixo do tapete e fique por isso mesmo. Zaqueu simplesmente poderia dizer: tudo bem, eu roubei mesmo, e continua roubando. Eu roubei mesmo e roubo. Eu faço isso mesmo e vou continuar fazendo. Não tem pessoas assim? Não sei se você conhece no seu círculo de pessoas. Tem pessoas que simplesmente olham para você e falam assim: olha, eu sou assim e vou continuar. Eu vou continuar do jeito que eu estou. E ninguém manda na minha vida. Pronto, acabou, falei. Não é assim, gente? Ou estou falando besteira? É desse jeito. É desse jeito. Zaqueu, gente, veio salvação naquela casa. Queridos, nós precisamos entender que nós precisamos de salvação em todas as áreas da nossa vida. Salvação não é somente salvação da alma. Não é só simplesmente eu salvar, tirar minha vida do inferno e entrar no céu. A salvação é em muitas áreas ou em todas as áreas da minha vida. E quando eu faço isso, quando eu peco, eu peço perdão, eu errei com alguém, eu vou lá, eu faço restituição, é salvação para a sua vida. Falou mal de alguém, falou, eu falei contra aquela pessoa, nossa, meu Deus do céu, meu Deus, eu preciso fazer uma restituição. É salvação na minha casa, é salvação na minha família. Veio salvação na vida de Zaqueu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Quarto e último princípio: cumprir a missão que foi abortada na primeira vez. A primeira vez Deus falou: Moisés, desce e faça isso. Ele não cumpriu, ele quebrou. Mas na segunda vez, ele desceu, ele subiu novamente, ele ficou novamente 40 dias e 40 noites, igual da primeira vez. Mas diferente da primeira vez que ele desceu e quebrou as tábuas, ele escreveu nas tábuas, ele pegou novamente, ele escreveu de novo, e ele desceu do monte, e o texto diz que o rosto de Moisés brilhava. O rosto de Moisés brilhava. E ali ele cumpriu a missão que Deus deu para ele. Deus tem na nossa vida também uma missão. Deus tem uma missão para você. Deus te fez com uma missão. Quando Deus fez você lá no ventre da sua mãe, não foi simplesmente para você enfeitar a terra. Não foi simplesmente para você achar que você é uma pessoa que é bonito. Sim, você é lindo. Mas não é só para você enfeitar, não. Deus tem uma missão para você. Diga assim: Deus tem uma missão para mim. Deus tem uma missão para você. A gente já está encerrando. A missão de Sansão era livrar Israel das mãos dos filisteus. Ele nasceu com este propósito, mas falhou na primeira vez. Ele teve sérias consequências, mas ele teve a segunda chance. A segunda chance sempre Deus dá. Nós podemos falhar na nossa vida, entende? Nós podemos falhar, errar, fracassar em muitas coisas, mas Deus sempre nos dá uma nova chance.
de começar, de novamente pegar as tábuas e começar na nossa vida. Você recebeu aí uma folha em branco? Recebeu a folha? Todo mundo tá com a folha? Não? Ah, tá. Então, entrega a folha, por favor. Veja, nós vamos fazer uma ação profética agora, para a gente encerrar. Você vai receber essa folha. Essa folha representa você. Representa a sua vida. Fica de pé, você que já recebeu a folha. Glória a Deus. Vem aqui no altar, você que recebeu a folha, pode vir para cá. Eu quero que você olhe para essa folha. Fica bem aqui no altar, encosta aqui no altar. Eu quero que você pense um pouquinho quando você nasceu. Você era assim, tão puro, tão limpo, tão lindo. Pastor, eu ainda sou lindo, glória a Deus. Olha para você, para a sua vida. Essa folha representa a sua vida. Porém, quando você foi crescendo e inserido no mundo que nós estamos, muitas coisas foram acontecendo. Pode ir amassando essa folha. Muitas coisas aconteceram ao longo da sua existência. Pessoas traíram você. Talvez você foi abusado por alguém. Um abuso pode ser um abuso físico, psicológico. Alguém pode ter dito para você tantas coisas que você fala assim: cara, minha vida não tem mais jeito. Eu já sofri tanto na minha vida, eu já sofri tanto que na minha vida não tem mais jeito. Pode amassar a folha, a gente está com dó de amassar, né? Pode amassar, Juan. É a sua vida. Agora, depois de amassada, você abre. É a mesma coisa? É a mesma de que quando você nasceu? Não. Muitas marcas aconteceram. Muitas marcas foram feitas. Muitas coisas eu errei. Muitas coisas erraram comigo. Então fiquei marcado. Mas tem uma coisa. Você pode pegar essa vida sua hoje e colocar aqui no altar. Amassa ela e joga aqui no altar. Coloca aqui no altar. Muitas pessoas, muitas vezes nos ferem e nós permitimos, muitas vezes, ser amassados pelas pessoas. Nós somos amassados e muitas vezes permitimos ser amassados por alguém. Permitimos que alguém fale de nós e nos machuque. Quantas coisas nós fizemos que foram machucados, nós fomos feridos em muitas coisas. Mas entenda, você é responsável pela sua vida. Você entregou aqui no altar a sua vida velha. Você entregou aqui a sua vida marcada, a sua vida amassada, a sua vida que você pode dizer assim: a minha vida é um lixo, não vale nada. E Deus diz para você assim: eu quero te restituir. Eu quero fazer tudo novo na sua vida. E quando nós damos o nosso para Deus, o nosso velho para Deus, a nossa vida amassada, Ele nos dá uma vida nova. Ele nos dá novamente uma vida branca, uma folha branquinha,
para que você possa escrever a sua história. Para que você possa, a partir daqui, escrever novamente a sua história e entender que Deus tem algo novo para fazer na sua vida, no seu coração. Põe a mão no seu coração. Olhe para você, pensa na sua vida. Senhor, olha para cada vida aqui, meu Pai. Nós reconhecemos que nós somos importantes para o Senhor, que o Senhor nos ama tanto, que o Senhor olha para cada um de nós e nos vê, Senhor, especiais. Quantas pessoas são marcadas, quantas pessoas, ó Deus, se sentem fracassadas, derrotadas, que parece que não tem jeito, parece que não tem saída, mas o Senhor quer nesta noite entregar novamente algo novo. Meu Deus, toca em cada coração, ministra a tua vontade, meu Deus. Nós colocamos no altar do Senhor a nossa vida velha. Nós colocamos no altar do Senhor aquilo, Senhor, que nós erramos, algo, Senhor, que nós fizemos, que nós quebramos. E nós queremos, Senhor, que o Senhor novamente venha fazer algo na nossa vida. Assim como o Senhor fez, meu Deus, na vida de Zaqueu. O Senhor trouxe na vida de Zaqueu restituição. O Senhor deu novamente para Moisés uma nova chance. O Senhor deu para Sansão uma nova chance. Libera, Senhor, sobre cada um aqui, meu Deus, a nova chance que cada um precisa, Senhor, para novamente prosseguir. Para prosseguir para o alvo, para o pleno conhecimento do Senhor, para aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós cremos que o Senhor tem algo novo para fazer em nossas vidas, Senhor, e nós recebemos do Senhor o novo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Digam todos amém. Diga comigo: eu recebo o novo de Deus na minha vida e eu prossigo para o alvo do Senhor nas minhas emoções, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você vai voltar para o seu lugar, você vai receber agora, profeticamente, uma folha em branco, para que você entenda que você deu para o Senhor a sua vida, e o Senhor te dá uma vida nova, uma vida limpa, para que você possa escrever a sua história. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Não volta não, fica aqui. Vamos aproveitar que nós estamos no altar. Não volta para o seu lugar não. Encosta mais um pouquinho aqui. Vamos clamar pelo nosso mês de agosto. Amém? Já que você tem uma folha nova, né, uma nova história, nós vamos escrever uma nova história em 2023. Amém? No altar de Deus nós vamos consagrar o nosso mês de agosto, pedir que os céus estejam presentes na nossa vida e que a presença do Senhor esteja conosco em todo esse tempo. O mês de agosto de 2023 será o melhor agosto da sua história, eu tenho certeza. Crê nisso? Amém? Então vamos levantar as nossas mãos. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, diante do Teu altar. Nós clamamos pelo mês de agosto do ano de 2023. Nós profetizamos, Deus, que será o melhor agosto da nossa história até então. Nós vamos viver, Senhor, todo o Teu projeto, todo o Teu plano, todo o Teu propósito aqui na terra. Que em agosto, Pai, os céus desçam na terra, os céus desçam dentro da nossa casa, os céus desçam, Senhor, no nosso local de trabalho, que os céus desçam sobre nós e se manifeste aqui na terra a Tua graça, a Tua glória, que nós tenhamos, Senhor, prosperidade, que nós tenhamos paz, que nós tenhamos saúde física, emocional, espiritual, que as nossas
nossas casas sejam um lugar de refúgio, que a bênção do Senhor esteja no casamento, na criação de filhos, que todas as áreas de nossas vidas, Pai, estejam colocadas sobre as mãos do Senhor, que os céus se manifestem sobre as nossas vidas, Pai. Nós profetizamos bênçãos sobrenaturais em nossas vidas, em nossas casas, em nosso local de trabalho, em tudo aquilo que o Senhor conceder a nós. Tomamos posse e profetizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, para teu louvor e para tua glória. E todos digam amém. Com a mão direita levantada, diga: o meu agosto de 2023 será o melhor agosto da minha vida até então. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor então. Diga glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós viveremos debaixo da bênção do Senhor e vamos prosseguir para alcançar o alvo, em nome de Jesus. Amém.